Meu filho me enviou uma caixa de chocolates de aniversário feitos à mão. No dia seguinte, ele perguntou: Então, como estão os chocolates? Sorri e disse: Eu os dei para sua esposa e para as crianças. Eles adoram doces. Ele ficou em silêncio. Depois sussurrou aterrorizado: Pai, o que você fez? O telefone tocou às 8h04 da manhã de domingo. Eu estava sentado na minha poltrona reclinável em minha pequena casa de 2 quartos em Athens, Geórgia, lendo o jornal de domingo e tomando café. 70 anos de idade, aposentado dos Correios após 42 anos. Vida tranquila, vida simples. O visor do telefone mostrou o número de David. Meu filho, meu único filho. Bom dia, filho. Atendi. Obrigado novamente por aqueles chocolates de aniversário. Foi muito atencioso da sua parte, pai. A voz dele estava tremendo. Realmente tremendo, como se ele estivesse correndo. Os chocolates que te mandei ontem. Você comeu? Sorri, tomando outro gole de café. A caixa tinha chegado no sábado à tarde via correio. Chocolates belgas chiques em uma caixa dourada com uma fita bordô. Devem ter custado a ele pelo menos $200. Caro demais para o aniversário de um funcionário dos Correios. Pareciam chiques demais para um velho como eu. Você sabe, eu prefiro os baratos do Walmart. Eu os dei para Jennifer e para os netos quando passei lá ontem à noite. Você sabe o quanto a pequena Emma ama chocolate. Silêncio. Morto. Horrível. Silêncio sufocante. Então um grito. Não um berro. Um grito agudo. Você fez o quê? O som me atingiu como um golpe físico. Puro pânico. Puro terror. Eu os dei para sua família. Repeti devagar. Meu estômago começando a revirar. Por que, David? O que há de errado? Eles comeram? A voz dele falhou. A Emma comeu? O Max comeu? Oh, Deus! Oh, Deus! Eles comeram? Não sei. Deixei a caixa lá por volta das 7 horas ontem à noite. Jennifer disse que guardaria para depois que as crianças terminassem o jantar. David, o que... Ele desligou. Simplesmente desconectou. Sem explicação. Sem despedida. O tom de descagem zumbia no meu ouvido. Minhas mãos começaram a tremer. Coloquei minha xícara de café na mesa. Ela chacoalhou contra o pires. Eu criei esse menino por 32 anos. Troquei as fraldas dele quando a mãe nos deixou quando ele tinha 3 anos. Trabalhei em 2 empregos. Nos Correios durante o dia, repondo prateleiras na Kroger à noite para pagar a Universidade da Geórgia para ele. Vi ele se formar. Levei-o ao altar quando se casou com Jennifer há 8 anos. E algo naquele grito, algo primitivo e desesperado e aterrorizado, me disse tudo o que eu precisava saber. Aqueles chocolates não eram um presente. Eram uma arma. Peguei as chaves do carro com as mãos trêmulas. Deixei cair 2 vezes antes de conseguir colocá-las na ignição do meu Honda Civic 2012. Dirigi até a casa de David na Pinewood Drive. Uma viagem de 15 minutos que fiz em 8, furando 2 sinais vermelhos e uma placa de pare. O Toyota Camry branco de Jennifer não estava na garagem. Liguei para o celular dela. Tocou 4 vezes. Quando ela atendeu, estava chorando. Bill, ela soluçou. Bill, estamos no hospital regional de Athens. Emma e Max, eles comeram alguns daqueles chocolates que você trouxe. 3 pedaços cada antes que eu percebesse que algo estava errado. Emma disse que tinha um gosto estranho, como metal, como moedas. Os médicos estão fazendo exames. Meu sangue virou gelo. Realmente senti congelar nas minhas veias. Que tipo de exames? Veneno. Eles acham que os chocolates estavam envenenados. A palavra não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Veneno. Bill, eu não entendo. Onde você conseguiu aqueles chocolates? Quem os enviou? Eu não conseguia falar. Não conseguia formar palavras. Porque se eu dissesse em voz alta, se eu dissesse a ela que o marido dela, o pai de seus filhos, tinha enviado chocolates envenenados para o próprio pai, tornaria tudo real. Estou indo. Finalmente consegui dizer. Estou a caminho, Bill. A voz dela quebrou completamente. Onde está o David? Ele não atende o telefone. O escritório dele diz que ele ligou avisando que estava doente esta manhã. Preciso dele aqui. As crianças continuam perguntando pelo papai. Vou encontrá-lo, eu disse. Apenas cuide das crianças. Vou encontrar o David. Desliguei. Sentei no meu carro na entrada vazia de David. Olhei para a casa bonita em um bairro bom. A casa com garagem para 2 carros e quintal cercado, e o balanço que ajudei David a instalar há 3 anos. A casa que ele pagou com dinheiro que eu não sabia que ele tinha. Sou Bill Morrison, nascido em 1953, criado em Athens. Nunca ganhei muito dinheiro, nunca precisei de muito. Vivi frugalmente, economizei o que pude. Depois de 42 anos nos Correios, eu tinha uma pensão decente, uma casa quitada no valor de talvez $180 mil, algumas economias, algumas ações que meu irmão me ajudou a comprar, valor total do espólio, cerca de $420 mil, não rico, mas confortável, mais do que suficiente para um velho vivendo sozinho. David era meu único herdeiro. Ele receberia tudo quando eu morresse. Conversamos sobre isso uma vez, talvez 2 anos atrás, depois que tive um susto de saúde, pedras nos rins. Pensei que pudesse ser câncer. O advogado, Michael Davis, bom homem, praticava direito sucessório em Athens há 28 anos. Redigiu os papéis enquanto eu estava no hospital. David estava lá, sentado na cadeira ao lado da minha cama, fazendo perguntas, olhando os documentos. Ele viu os números, $420 mil. Dirigi até a casa de Carol, minha ex-esposa. Estávamos divorciados há 29 anos. Mas ela ainda morava na mesma casinha na Baxter Street.
Ainda não tinha se casado novamente. Ainda mimava David como se ele tivesse 12 anos em vez de 32. O carro dela estava na garagem. O Nissan Altima preto de David também. Não bati, apenas entrei. A porta estava destrancada. Sempre estava. David estava sentado à mesa da cozinha, cabeça entre as mãos, ainda de pijama. Domingo de manhã, deveria estar em casa com a família. Ele olhou para cima quando entrei, me viu, ficou branco como um lençol. Nós nos encaramos por talvez 10 segundos. Por quê? Perguntei. Ele riu. Riu de verdade. Agudo. Desesperado. Porque eu preciso do dinheiro agora, pai. Não quando você finalmente morrer de velhice em mais uma década. As palavras atingiram como um martelo. Dinheiro? Sua herança? 420 mil dólares. Eu vi os papéis quando você estava no hospital com aquelas pedras nos rins. O advogado os deixou na mesa ao lado da sua cama. Ele se levantou, e eu pude ver agora. O desespero nos olhos dele. A selvageria. Estou me afogando, pai. Estou me ferrando afogando. Afogando em quê? Dívidas de jogo? Poker online? Apostas esportivas? Estou fazendo isso há 3 anos. Estou devendo $500 mil. Os agiotas. Esses não são o tipo de caras que negociam, pai. Eles querem o dinheiro deles. Eles estiveram na casa. Ameaçaram a Jennifer. Ameaçaram as crianças. Meu estômago despencou. Você não me contou. Você não pediu. Pedir o quê? Seu pequeno pé de meia? Isso nem faria cócegas. Ele estava gritando agora, andando de um lado para o outro. Eu hipotequei a casa sem a Jennifer saber. Fiz cartões de crédito no nome dela. Peguei emprestado dos pais dela. Estou sem opções, então você tentou me matar. Ele parou de andar, olhou para mim, e por um momento, apenas um momento, vi algo em seus olhos. Vergonha, arrependimento. Então sumiu. Teria sido rápido, ele gritou. Indolor. Você tem 70 anos. Pra que precisa de 400 mil? Pra sentar naquela casinha de merda e assistir TV? Eu preciso agora. Tenho uma família para proteger. Você quase matou seus filhos. O rosto dele se contorceu. Isso foi culpa sua. Ele socou a mesa. Uma caneca de café pulou. Você deveria ter comido, não compartilhado como um maldito santo. Você nunca come presentes. Sempre diz que são chiques demais. Eu planejei isso por semanas. A raiva na voz dele, o senso de direito, a completa ausência de remorso. Você quase matou Emma e Max, eu disse calmamente. Seus próprios filhos, porque você deu os chocolates a eles. Você estragou tudo. Carol apareceu na porta. Ela estava ouvindo. O rosto dela estava pálido, chocado. David, ela sussurrou. O que você fez? Cala a boca, mãe. Ele nem olhou para ela. Manteve os olhos em mim. Ele merece isso. Ele viveu a vida dele. Ele é velho. Ele não tem nada pelo que viver, exceto nos ver lutar. Algo quebrou dentro de mim. Não meu coração, que já havia se partido quando percebi o que ele tinha feito. Algo mais profundo. A parte de mim que era pai dele. A parte que o amou incondicionalmente por 32 anos. Aquela parte morreu ali mesmo na cozinha de Carol. Estou ligando para a polícia, eu disse. Não, você não vai. David sorriu com desdém. Sorriu de verdade. Você é fraco demais. Você sempre foi fraco. Você nunca me puniu por nada. Nunca nem me deu uma palmada quando eu era criança. Lembra disso? A mãe costumava implorar para você me disciplinar e você nunca fez. Ele estava certo. Eu tinha sido fraco. Eu queria ser o bom pai. Aquele que David amava. Depois que Carol foi embora, eu supercompensei. Deixei ele se safar das coisas. Dei desculpas. Eu criei esse monstro. Você está certo, David. Eu disse calmamente. Eu fui fraco. Virei-me e caminhei em direção à porta. Viu, eu te disse. Ele gritou atrás de mim. Você não vai fazer nada. Você nunca faz. Vá pra casa, velho. Esqueça que isso aconteceu. Eu vou resolver a dívida sozinho. Entrei no meu carro, liguei o motor, fiquei sentado lá por um momento, então liguei para meu advogado. Michael, é Bill Morrison. Preciso que você faça algo por mim hoje. Agora, Bill. É domingo de manhã. Estou na igreja com minha... Meu filho tentou me envenenar. Ele me enviou chocolates com arsênico para o meu aniversário. Eu os dei para os filhos dele. Eles estão no hospital agora. Silêncio. Então estou saindo da igreja agora. Onde você está? Preciso contratar um investigador particular. Preciso de documentação, evidências, tudo o que pudermos encontrar. E Michael, minha voz falhou. Preciso mudar meu testamento hoje. Vou fazer algumas ligações. Encontre-me no meu escritório em 1 hora. Dirigi para o Hospital Regional de Athens. Encontrei Jennifer na ala pediátrica, 4º andar. Ela estava sentada entre 2 camas. Emma à esquerda, 8 anos, cabelo escuro como a mãe. Max à direita, 6 anos, loiro como David tinha sido quando criança. Ambos tinham soros intravenosos. Ambos pareciam pálidos, doentes. Jennifer se levantou quando me viu. Me abraçou forte. Ela estava tremendo. O que os médicos disseram? Perguntei. Eles estão fazendo exames toxicológicos, exames de sangue. Eles continuam me perguntando de onde vieram os chocolates. Qual marca? Se notei algo incomum. Ela se afastou, olhou para mim. Bill, o que está acontecendo? Onde está o David? Eu não podia contar a ela. Ainda não. Não até ter certeza. Não sei. Menti. A primeira mentira que contei a ela em 8 anos que a conhecia. Uma médica apareceu. Mulher jovem, talvez 35 anos. Jaleco branco. Estetoscópio no pescoço. Crachá. Doutora Sarah Reynolds. Medicina de emergência pediátrica. 8 anos de experiência.
Senhor Morrison, sou a doutora Reynolds. Tenho tratado Emma e Max. O que há de errado com eles? Ela olhou para Jennifer, depois para mim. Podemos falar em particular? Não, Jennifer disse imediatamente. O que quer que você tenha a dizer, diga na minha frente. A doutora Reynolds assentiu. O painel toxicológico voltou. Ambas as crianças testaram positivo para trióxido de arsênio. Níveis significativos. Começamos a terapia de quelação. É um tratamento que ajuda a remover metais pesados da corrente sanguínea. Eles chegaram aqui rápido o suficiente para que o prognóstico seja bom. Mas o quê? Minha voz soou oca. A concentração em seus sistemas sugere uma dosagem muito alta no que quer que tenham ingerido. Se tivessem comido mais de 3 pedaços cada, se um adulto tivesse comido uma porção completa, ela fez uma pausa. Provavelmente teria sido fatal. Jennifer fez um som, não exatamente um grito. Algo pior. Fatal, ela repetiu. Alguém tentou matá-los. O arsênico estava nos chocolates, disse a doutora Reynolds cuidadosamente. Fizemos o hospital testar os pedaços restantes da caixa. Cada chocolate contém níveis letais de trióxido de arsênio. Isso não foi contaminação acidental. Isso foi deliberado. Sentei-me pesadamente em uma das cadeiras da sala de espera. A polícia foi notificada, continuou a doutora Reynolds. Eles vão querer falar com você sobre de onde vieram os chocolates. Haverá uma investigação. 2 detetives chegaram 20 minutos depois. Detetive James Rodrigues, Polícia do Condado de Athens Clark, Unidade de Crimes Graves, 16 anos na força. Detetive Patricia Morrison, mesma unidade, 12 anos de experiência. Eles entrevistaram Jennifer primeiro em uma sala de consulta privada. Ela contou sobre os chocolates, como eu os trouxe na noite anterior, como as crianças comeram antes do jantar porque não podiam esperar. Então eles me entrevistaram. Senhor Morrison, onde você obteve os chocolates? O detetive Rodrigues perguntou. Caderno aberto, caneta pronta. Meu filho os enviou para o meu aniversário. Eles chegaram ontem via correio. Seu filho, David Morrison, o pai das crianças? Sim. E você os deu para a família dele. Eu não gosto de chocolates chiques. Achei que eles gostariam mais. Rodrigues e Morrison trocaram um olhar. Senhor Morrison, disse Morrison cuidadosamente. Você está ciente de que seu filho ligou para você esta manhã? Que ele perguntou sobre os chocolates? Meu estômago despencou. Como vocês sabem disso? Puxamos os registros telefônicos. Seu filho ligou para você às 8h04 da manhã. A chamada durou 47 segundos. Então ele imediatamente ligou para o celular da esposa 4 vezes. Ela não atendeu porque já estava a caminho do hospital. O que seu filho disse naquela ligação? Rodrigues perguntou. Contei tudo a eles. O pânico na voz de David. Seu terror quando eu disse que tinha dado os chocolates. Senhor Morrison, preciso lhe perguntar algo diretamente. Rodrigues inclinou-se para a frente. Você acredita que seu filho lhe enviou chocolates envenenados? A sala ficou em silêncio. Até os ruídos de fundo do hospital pareciam desaparecer. Sim, eu disse. Acredito que ele tentou me matar. Jennifer engasgou da porta. Todos nos viramos. Ela estava ouvindo. Não, ela sussurrou. Não, isso não é possível. David não faria isso. Falei com ele esta manhã, eu disse. Na casa da mãe dele. Ele confessou. Ele tem dívidas de jogo, $500.000. Ele precisa da minha herança. Ele disse que teria sido rápido, indolor, que sou velho e não preciso do dinheiro. Jennifer desabou em uma cadeira. Começou a soluçar, ombros tremendo, mãos no rosto. Ele quase matou os próprios filhos. Continuei, minha voz plana, vazia, e sua única preocupação era que eu tivesse estragado seu plano dando os chocolates. Rodrigues se levantou. Precisamos trazer seu filho para interrogatório. Você sabe onde ele está agora? Ele estava na casa da mãe dele, número 2847 da rua Baxter, Carol Morrison. Enviaremos unidades para lá agora. Ele olhou para Jennifer. Senhora Morrison, sei que isso é difícil, mas precisaremos que você venha à delegacia para dar um depoimento formal. Eu quero o divórcio, disse Jennifer de repente, olhando para mim com olhos vermelhos e inchados. Bill, vou pedir o divórcio hoje. Não me importo com o que seja necessário. Vou pegar as crianças e vamos embora. Ele nunca mais vai chegar perto delas. 3 horas depois, David foi preso na casa de Carol. Tentativa de homicídio, 2 acusações de colocar crianças em perigo, posse de substância controlada. A polícia encontrou mais pó de trióxido de arsênio escondido no carro dele. Ele lutou, gritou, alegou que eu estava mentindo, que eu era um velho senil inventando histórias. Então eles tocaram a gravação da ligação telefônica dele, a chamada das 8h04 da manhã, aquela em que ele entrou em pânico. Eles a intimaram da operadora de celular dele. O advogado dele, um rapaz jovem nomeado pelo tribunal recém-saído da faculdade de Direito, disse para ele parar de falar, mas David não conseguia se conter. Na sala de interrogatório, sei por que Rodrigues me contou depois, David continuou insistindo que a culpa era minha, que eu tinha estragado tudo sendo generoso, que eu deveria ter comido os chocolates eu mesmo. Ele nunca perguntou sobre os filhos uma única vez. Michael Davis, meu advogado, trabalhou rápido. Na terça-feira, tínhamos um relatório completo da investigadora particular que ele contratou. Patricia Walsh, ex-detetive da polícia de Atlanta, 23 anos na aplicação da lei, agora administrando sua própria empresa de investigação. Ela encontrou tudo. Recibos da Artisan Chocolates de Atlanta, loja de chocolates de alto padrão em Buckhead.
David havia comprado uma caixa personalizada 2 semanas atrás. Pagou $340 em dinheiro, mensagens de texto entre David e alguém chamado Rick, discutindo resolver o problema e fazer parecer natural. Rick acabou sendo Ricardo Martinez, conhecido agiota, atualmente sob investigação do FBI. Registros bancários mostrando que David hipotecou a casa por $180 mil sem o conhecimento de Jennifer. Falsificação, ela não assinou os documentos. Cartões de crédito abertos em nome de Jennifer. $47 mil em dívidas que ela não sabia. Contas de jogos de azar online mostrando perdas de $523 mil em 3 anos. Ele está vivendo uma vida dupla, disse Michael, espalhando os documentos na mesa de conferência. Contas secretas, dívidas secretas, associações criminosas. E quando tudo desabou, ele decidiu que você era a solução. Ele é meu filho, eu disse. As palavras pareciam vazias. Ele deixou de ser seu filho quando colocou arsênico no chocolate e tentou te matar. A audiência foi na sexta-feira. David se declarou inocente. O advogado dele argumentou armadilha, coerção, incompetência mental. A promotora, assistente da promotoria Jennifer Walsh, sem parentesco com a investigadora, 18 anos processando crimes graves na Geórgia, apresentou as evidências, as gravações telefônicas, o recibo do chocolate, as mensagens de texto, o pó de arsênico no carro dele. O juiz Marcus Bennett, Tribunal Superior, 26 anos no cargo, estabeleceu fiança em $500 mil. David não conseguiu pagar. Ficou na cadeia do condado de Clark, aguardando o julgamento. Jennifer pediu o divórcio na segunda-feira. Custódia de emergência das crianças, ordem de restrição, impedindo David de qualquer contato. Ela se mudou com as crianças para a casa dos pais em Watkinsville. Mudou o número do telefone. Trocou as fechaduras. Disse às crianças que o papai estava doente e recebendo ajuda. Emma me perguntou uma vez: Vovô Bill, o papai vai para a cadeia? Sim, querida. Porque ele nos machucou. Porque ele fez escolhas muito ruins. Eu não quero mais vê-lo. Você não precisa. 3 semanas após o envenenamento, tudo estava pronto. Michael havia redigido novos documentos de espólio. A investigadora particular havia compilado um relatório abrangente. A promotora havia construído o caso dela. David estava me ligando da cadeia. Chamadas a cobrar 10, 15 vezes por dia. Nunca atendi. Deixei todas irem para a caixa postal. As mensagens começaram com desculpas. Pai, sinto muito. Eu não estava pensando direito. Por favor, me ajude. Por favor, pague a fiança. Depois, com raiva. Isso é culpa sua. Você deveria ter apenas comido os malditos chocolates. Agora minha vida está arruinada. Depois, desesperadas. Pai, por favor. Preciso de ajuda. Os caras a quem devo dinheiro. Eles estão ameaçando a mãe. Eles sabem onde ela mora. Por favor, apenas pague a eles. Use minha herança. Vai ser minha de qualquer maneira. Salvei cada mensagem. Encaminhei-as para a promotora. Decidi que precisava de um encerramento. Precisava mostrar a David e talvez a mim mesmo que eu tinha terminado de ser fraco. Convidei todos para o jantar de domingo 3 semanas após o envenenamento. Emma e Max estavam em casa do hospital, ainda se recuperando, mas saudáveis. Jennifer concordou em vir. Até Carol, apesar de seus protestos de que eu estava sendo duro demais com David. Preparei o jantar eu mesmo. Carne assada, purê de batatas, vagens. A refeição favorita de David quando crescia. Eles chegaram às 5h30 da tarde. Jennifer ajudou as crianças a lavar as mãos. Carol arrumou a mesa. Todos tentaram agir normalmente, mas a tensão era sufocante. Sentamos, agradecemos a comida. Hábito de quando as crianças eram menores. Começamos a comer. Então me levantei. Tenho um anúncio a fazer. Emma olhou para cima do purê de batatas. O que é, vovô Bill? Estou doando minha herança. Carol largou o garfo. Bill, este não é o momento para as crianças. Emma e Max em um fundo fiduciário até completarem 25 anos. A mão de Jennifer voou para a boca. A casa, as economias, as ações, os benefícios da pensão, tudo. $423 mil divididos igualmente entre Emma e Max Morrison. Puxei os documentos. O Novo Testamento, os documentos do fundo, todos assinados e autenticados. Estes são seus filhos, eu disse, olhando para Carol, olhando para Jennifer. As crianças que David tentou assassinar por dinheiro. Jennifer pegou os papéis. Leu-os. Começou a chorar. Bill, você não pode. Isso é demais. Já está feito. Michael protocolou a papelada ontem. Legal e vinculativo. Emma estava confusa. Vovô Bill, por que o papai tentaria nos machucar? Porque ele queria meu dinheiro, querida. E ele estava disposto a machucar pessoas para conseguir. Puxei o resto. Os relatórios hospitalares mostrando envenenamento por arsênico, os resultados toxicológicos, o relatório policial, as evidências que a investigadora particular havia reunido, recibos da loja de chocolates, mensagens de texto para o agiota, a gravação telefônica onde David havia entrado em pânico quando contei a ele sobre dar os chocolates. Espalhei tudo pela mesa de jantar. Deixei Jennifer ver. Deixei Carol ver. Tornei real. David me enviou chocolates com arsênico para o meu aniversário de 70 anos, eu disse claramente, calmamente. Ele pretendia me matar, herdar meu espólio, pagar suas dívidas de jogo. Quando dei aqueles chocolates aos filhos dele, ele não correu para o hospital para salvá-los. Ele foi para a casa da mãe para se esconder.
E quando o confrontei, ele me culpou por estragar seu plano. Jennifer estava soluçando, soluços de corpo inteiro. Emma e Max pareciam aterrorizados. Carol estava balançando a cabeça. Ele ainda é seu filho, Bill. Ele cometeu um erro. Ele precisa de ajuda, não, ele precisa de prisão. Interrompi. Ele tentou cometer assassinato. Ele é um perigo para todos ao seu redor. Você não pode fazer isso com ele. Ele é família. Não, eu disse. Ele deixou de ser família no dia em que escolheu $400 mil em vez da vida de seus filhos. A campainha tocou. Eu tinha ligado para o detetive Rodrigues naquela manhã. Contei a ele que tinha mais evidências. Contei sobre as mensagens de voz. Pedi a ele para passar às 6 da tarde. Abri a porta. Rodrigues estava lá com a detetive Morrison. 2 policiais uniformizados atrás deles. Senhor Morrison, disse Rodrigues. Temos algumas perguntas de acompanhamento sobre o caso do seu filho. Entrem, por favor. Tenho pessoas aqui que precisam ouvir isso. Eles entraram na sala de jantar. Jennifer se levantou. Carol ficou pálida. Senhora David Morrison. Rodrigues dirigiu-se a Jennifer. Queremos informá-la que acusações adicionais estão sendo arquivadas contra seu marido. Com base em evidências reunidas de suas chamadas da cadeia e da investigação em andamento, estamos adicionando conspiração criminosa e adulteração de testemunhas. Ele tem feito ligações para associados conhecidos tentando intimidar testemunhas. Ele me ligou, disse Jennifer baixinho. 3 dias atrás da cadeia, me disse que se eu testemunhasse contra ele, eu me arrependeria. Eu gravei. Precisaremos dessa gravação. Ela puxou o telefone, tocou. A voz de David fria e ameaçadora, dizendo à esposa para lembrar o que acontece com ratos, dizendo a ela que os agiotas sabiam onde os pais dela moravam. As crianças ouviram a voz do pai. Max começou a chorar. Emma abraçou a mãe. Com base nesta gravação e nas evidências existentes, continuou Rodrigues, a promotoria está preparada para buscar a sentença máxima. 25 anos por tentativa de homicídio, tempo adicional pelas acusações de colocar crianças em perigo, a conspiração, a adulteração de testemunhas. Carol fez um som como se tivesse sido atingida. Isso é insano. Vocês estão destruindo a vida dele. Senhora, seu filho destruiu a própria vida quando colocou veneno no chocolate e enviou para o pai, disse Rodrigues com firmeza. Nossa investigação mostra clara premeditação, clara intenção, clara falta de remorso. A única razão pela qual não o estamos acusando de tentativa de homicídio de seus próprios filhos é porque ele não sabia que eles comeriam os chocolates, mas as acusações de colocar crianças em perigo são sérias o suficiente. Ele se virou para mim. Senhor Morrison, o julgamento está marcado para daqui a 6 semanas. A promotora precisará que você deponha. Você está preparado para fazer isso? Sim, eu disse. Eu vou depor. Mesmo sendo seu filho, ele deixou de ser meu filho no dia em que tentou me matar. 6 semanas depois, o julgamento durou 4 dias. A promotora apresentou evidências esmagadoras. O recibo do chocolate, o pó de arsênico no carro de David, as mensagens de texto, as gravações telefônicas, meu depoimento, o depoimento de Jennifer, os registros hospitalares mostrando que Emma e Max haviam sido envenenados. O advogado de David tentou argumentar insanidade temporária. Tentou alegar que o vício em jogos o deixara desesperado. Tentou pintá-lo como vítima de credores predatórios. O júri não comprou. Deliberou por 3 horas, culpado em todas as acusações. A audiência de sentença foi 2 semanas depois. O juiz Bennett olhou para David com puro desgosto. Senhor Morrison, você tentou assassinar seu próprio pai por dinheiro. Quando esse plano falhou e seus filhos foram envenenados, você não mostrou remorso, nenhuma preocupação com o bem-estar deles, apenas raiva de que seu plano tivesse sido interrompido. Você é um perigo para a sociedade e para sua própria família. Ele sentenciou David a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio, mais 5 anos adicionais por colocar crianças em perigo, a serem cumpridos consecutivamente. 25 anos no total. David teria 57 anos quando saísse. Seus filhos seriam adultos. Sua esposa teria seguido em frente. Sua vida teria acabado. Enquanto o levavam algemado, David olhou para mim uma última vez. Espero que você esteja feliz, ele disse. Voz plana, vazia. Não estou feliz, eu disse a ele. Mas seus filhos estão seguros e terão dinheiro para a faculdade quando completarem 25 anos. Dinheiro que você tentou roubar. Isso é justiça. Eles vão esquecer de mim, provavelmente. Mas vão se lembrar do que você fez e nunca deixarão ninguém machucá-los por dinheiro novamente. Os guardas o levaram. Saí daquele tribunal com Jennifer ao meu lado. Ela se casou novamente. Um cara legal, contador, bom com as crianças. Emma e Max o chamam de pai agora. Me chamam de vovô Bill. Dirigimos até minha casa. A casa em que quase morri. A casa que agora estava em um fundo para os netos. Eu teria permissão para morar lá até morrer. Então pertenceria a Emma e Max, junto com tudo o mais que economizei por 42 anos. Não muito, não comparado à riqueza que algumas pessoas têm, mas o suficiente para mandar 2 crianças para a faculdade. O suficiente para dar a eles um começo na vida. Carol me ligou naquela noite. Espero que você esteja satisfeito. Seu próprio filho está indo para a prisão. Meu filho tentou me matar. Então ele quase matou os filhos dele. Ele trouxe isso para si mesmo. Você poderia tê-lo perdoado. Poderia tê-lo ajudado. Ajudei-o por 32 anos. Dei desculpas. Habilitei-o. Olhe onde isso nos levou. Ele ainda é seu sangue. Sangue não significa nada quando está envenenado com arsênico e ganância.
Desliguei. Bloqueei o número dela. Ela escolheu David em vez da verdade. Deixe-a viver com essa escolha. Estou escrevendo isso 2 anos após o envenenamento. Emma tem 10 anos agora. Max tem 8. Eles estão prosperando. A terapia ajudou. O tempo ajudou. A distância do pai ajudou. Eles perguntam sobre ele às vezes. O papai ainda está na prisão? Sim. Ele vai sair algum dia? Em muitos anos, quando vocês forem muito mais velhos. Teremos que vê-lo? Só se vocês quiserem. Não queremos. Então vocês não terão que ver. David escreve cartas às vezes para Jennifer, para as crianças, para mim. Jennifer as joga fora sem abrir. Ela conseguiu uma ordem de restrição que se estende à correspondência escrita. As crianças não sabem que ele escreve. Não precisam saber. O dinheiro fica no fundo crescendo investido em fundos de índice. Quando Emma completar 25 anos, a metade dela valerá talvez $300 mil. O suficiente para comprar uma casa, começar um negócio, viver sem dívidas. A metade de Max é igual. Eles nunca terão que lutar do jeito que eu lutei. Nunca terão que trabalhar em 2 empregos para sobreviver. Nunca terão que escolher entre comer e economizar. Foi isso que a ganância de Dave comprou para eles. Liberdade. As pessoas me perguntam se estou com raiva. Se odeio meu filho. Não odeio. Ódio requer importar-se. Raiva requer conexão. David cortou essa conexão quando dissolveu arsênico em chocolate belga e me enviou pelo correio com um cartão de aniversário que dizia: para o melhor pai do mundo. Ele queria $400 mil, o suficiente para matar por isso. Em vez disso, seus filhos receberam cada centavo, e ele recebeu 25 anos para pensar no que perdeu. Eu chamo isso de justiça. Ele disse que eu era fraco demais para puni-lo, mole demais para me defender, patético demais para revidar. Ele estava certo sobre quem eu tinha sido, mas esqueceu que até homens fracos têm limites. E quando você os cruza, quando envenena seu próprio pai e acidentalmente envenena seus próprios filhos, fraqueza se torna outra coisa, se torna força, se torna justiça, se torna um funcionário dos Correios de 70 anos em um tribunal assistindo seu filho ir para a prisão. David queria minha herança tanto que estava disposto a matar por ela. Agora seus filhos têm tudo, e ele nunca tocará em um único dólar. O menino que criei morreu no dia em que escolheu dinheiro em vez da vida de seus filhos. Só estou feliz por ter vivido o suficiente para garantir que todos soubessem.